Certo, vamos direto ao assunto. Hoje, analisaremos uma mente influente da história humana, não como você está acostumado. Falaremos sobre psiquiatria e psicologia. Esta é uma análise de Jesus Cristo sob a ótica do Dr. Augusto Curry. Veja bem, Dra. Curry, psiquiatra e pesquisadora renomada, iniciou esta investigação com uma perspectiva clínica bem direta. Na época, ele era ateu e começou com uma pergunta que vai direto ao ponto. Se você remover toda a fé, toda a religião, e apenas olhar as alegações e comportamentos documentados, você está diante do maior psicótico da história ou da maior verdade. O analista é que torna isto verdadeiramente fascinante. O Dr. Augusto Curry não é padre nem pastor, ele é médico, um cientista que estuda a formação dos nossos pensamentos. E aqui está a parte crucial. Quando ele começou este projeto, ele era um cético e ateu. Basicamente, ele via Deus como invenção do cérebro para lidar com o medo da morte. Então, a abordagem dele era clínica. Então, Curry pegou os 4 evangelhos e decidiu lê-los não como textos sagrados, mas como documentos biográficos, como arquivos de pacientes. Sabe, do ponto de vista psiquiátrico, um homem fazendo as afirmações de Jesus levantaria sérias suspeitas em qualquer clínica. Não se tratava de desrespeito. Para ele, era um ponto de partida diagnóstico crucial. Então construamos o caso de delírio como a Dra. Curry fez. Ele se concentrou nas palavras que Jesus disse sobre si, e honestamente, se você ouvisse um paciente dizendo isso em terapia hoje, psicose estaria no topo da sua lista. Vejamos exemplos. Logo de cara, isto se afasta da realidade. Lembre-se, Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Portanto, para um homem na casa dos 30 anos alegar que existiu não só antes dos pais, mas por milênios, isso é fora de questão. Ele está basicamente dizendo que existe fora do tempo. As implicações científicas disso são simplesmente impressionantes. Curry salienta que ele está essencialmente dizendo que suas palavras são imunes às leis da física. Pense na lei da entropia, a regra básica de que tudo se degrada, de estrelas se apagando à sua mesa virando pó. Ele estava colocando suas palavras acima dessa lei universal fundamental. E aqui está, talvez a mais grandiosa alegação de todas, o poder de literalmente vencer a morte. Do ponto de vista clínico, afirmar que você detém as chaves da vida eterna, que tem autoridade sobre a única coisa irreversível, bem, a grandiosidade da afirmação é quase inimaginável. Portanto, você percebe como todas essas afirmações se encaixam na definição clínica de um delírio de grandeza. Curry percebeu este padrão evidente. As palavras, isoladas, indicavam claramente um distúrbio psicótico profundo. O caso de psicose baseado apenas em alegações era realmente muito forte, mas então Curry se chocou com uma barreira enorme. Ele se deparou com essa contradição impressionante. As palavras de Jesus sugeriam uma ruptura total da realidade. Mas seu comportamento demonstrava estabilidade emocional, clareza de pensamento e domínio mental excepcional. Contradizia totalmente os sintomas esperados. E este é o paradoxo central de tudo. Alguém com delírios tão grandiosos deveria ser emocionalmente instável. Eles devem ficar incoerentes sob pressão. Eles precisam ser pouco tolerantes com frustração. Mas em cada situação de alto risco, Jesus demonstrou o oposto: calma inabalável, raciocínio cristalino e a incrível habilidade para gerenciar não só suas emoções, mas as emoções de todos ao redor. Os sintomas e o comportamento não correspondiam. Vejamos um caso que Curry usa. A história da mulher pega em adultério. Acusadores armam a armadilha. Se ele disser, apedrejem-na, ele viola a lei romana e contradiz a sua mensagem. Se ele disser, não a apedrejem, estará violando a lei mosaica. Não há resposta certa. Observem o que ele faz. Primeiro, silêncio. Ele não morde a isca. Apenas se ajoelha e escreve no chão, dissipando a tensão. Segundo, ele reformula o debate completamente. Ele muda a base do julgamento do pecado dela para o pecado deles. Genial. Terceiro, depois que todos saem, ele a humaniza. Ele não a chama de adúltera, mas a chama de mulher, devolvendo sua dignidade. E finalmente ele a capacita. Ele não diz, agora você me deve ou você tem que me seguir. Ele simplesmente diz para ela ir ser a autora de sua história. Vamos lá, isso não é comportamento de mente desorganizada. A análise de Curry tornou-se maior. Não era apenas a incrível estabilidade psicológica de Jesus, mas seu talento quase inacreditável para fazer outras pessoas brilharem.
Curry, que dedicou sua carreira a estudar como grandes pensadores são formados, ficou impressionado com o time que Jesus escolheu para mudar o mundo. Quer dizer, isto não era nem de perto uma equipe de primeira. Você tinha Peter, impulsivo e ansioso. Vocês tinham João e Tiago, tão ambiciosos que convenceram a mãe a pedir os lugares de honra na mesa. Thomas era basicamente um teórico da conspiração paranoico. Matthew era corrupto e desonesto. Curry chega a apontar que Judas, no papel, era o mais qualificado do grupo, mas tinha pouca capacidade para gerir as próprias emoções. Esta era uma equipe de pessoas falhas e emocionalmente instáveis, e essa foi a chave para Curry. Uma pessoa em estado psicótico não consegue organizar a própria mente, muito menos construir a mente dos outros. No entanto, Jesus pegou este grupo de indivíduos imperfeitos, essa argila bruta, como diz Curry, e os moldou em pensadores e líderes cujas ideias remodelaram a civilização. Essa habilidade é a marca do que Curry chama de mestre dos mestres. O que é incrível é como a análise detalhada de uma mente gerenciada de 2000 anos atrás leva Curry a um diagnóstico chocante de nós, bem aqui e agora. Ele usa esses mesmos princípios para identificar a principal doença do século XXI, argumentando que nossa sociedade adoeceu mentalmente de forma coletiva. Ele criou um termo: Síndrome do Pensamento Acelerado. Não é um diagnóstico oficial que você encontrará em um livro médico, mas descreve uma condição que ele vê por toda parte. É um estado de agitação mental constante, onde o fluxo de informações, preocupações e notificações digitais faz nossas mentes acelerarem. É basicamente o cérebro em overdrive, levando ao esgotamento emocional e físico total. E é aqui que o diagnóstico dele se torna pessoal. Pergunte-se: alguma destas situações soa familiar? Acordar cansado? Dificuldade para se concentrar? Esquecer coisas? Irritar-se fácil? Que tal esta? Sofrer por antecipação, preocupando-se com o que acontece? Segundo Curry, isso não é só estresse. São sintomas de uma mente que perdeu a capacidade de se controlar. E as consequências são altas. Curry cita pesquisas que prevêem que 1 em cada 2 pessoas na Terra desenvolverá um transtorno psiquiátrico. 1 em 2. Esta não é uma questão marginal, é uma grande crise de saúde. Essa habilidade de autocontrole emocional que Jesus demonstrou nunca foi tão crucial como agora. Então, vamos trazer tudo isso para casa. Depois de analisar as alegações grandiosas de um lado e o comportamento estável do outro, como é que o Dr. Curry, o cientista, o cético, como respondeu à sua pergunta? Psicótico ou a verdade maior? Aqui está a análise final. As alegações apontavam diretamente para a psicose, mas o comportamento contradizia isso completamente. Nenhum paciente em toda a história da psiquiatria jamais apresentou uma combinação tão bizarra. Uma pessoa com delírios tão profundos deveria ser uma bagunça desorganizada e instável. No entanto, Jesus era o ser humano mais coerente e equilibrado que Curry analisou. A conclusão? Este indivíduo não se enquadrava em nenhuma categoria psicológica ou psiquiátrica. Este foi um fenômeno que, em suas palavras, não cabe na imaginação humana. Essa jornada de análise transformou completamente o Dr. Curry. O psiquiatra que se propôs a desmistificar clinicamente um mito histórico acabou concluindo que estudava uma mente que operava além de qualquer estrutura humana que conhecia, e essa percepção o levou a abandonar seu ateísmo. Esta citação resume tudo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para engrandecer os pequenos. Isso nos leva ao pensamento final, doutor. Toda a análise de Curry, tanto da mente antiga quanto da nossa moderna, resume-se a esta importante questão urgente. Como é que administramos o dinheiro? Nós gerenciamos nossas carreiras. Controlamos nossos horários ao minuto. Mas aquele território mais importante, o que determina a nossa paz e qualidade de vida, é frequentemente deixado totalmente desprotegido. Então quem está no comando da sua mente?